O tarô e a viagem do herói. A chave mitológica para os arcanos maiores. De Ajo Banzaf. O mago e a grande sacerdotisa. Os pais celestiais. E típico que os heróis clássicos tenham dois pares de pais, um par celestial e um terreno. Essa imagem é conhecida em vários mitos, cujos heróis, filhos de grandes deuses, eram criados por pais terrenos talvez na corte do rei. Às vezes essa imagem esconde o tema da origem desconhecida do herói. Os contos de fadas fazem referência a outros pais, na maioria das vezes pelo fato de seus heróis crescerem junto de pais adotivos. No tarô esses pais duplos são vistos nas 4 primeiras cartas numeradas. O mago e a grande sacerdotisa representam os pais celestiais do herói e personificam a polaridade original masculino e feminino no âmbito celestial, ou seja, no mundo das ideias. Sempre que falarmos aqui de masculino e feminino, estaremos indicando não a divisão de papéis ou a soma das características masculinas e femininas, mas apenas o significado simbólico desses conceitos. O masculino arquetípico juntamente com o feminino arquetípico são a expressão dos dois princípios primordiais, que, tal como o Yin e o Yang, só formam o todo quando justapostos. Eles simbolizam os dois polos da dualidade, mediante a qual a nossa consciência toma conhecimento da realidade, por exemplo como masculino-feminino, ativo, passivo, direita, esquerda, em cima, embaixo, dia, noite, sol, lua, maré alta, maré baixa, consciente, inconsciente, espírito, alma, razão, intuição, quantidade, qualidade, ter, ser, penetrante, permeável, agir, deixar acontecer, gerar, conceber, contrair, descontrair, renovar, preservar, agir, reagir, extrovertido, introvertido, arbitrário, espontâneo, conceito, imagem, logos, eros, causal, análogo, abstrato, concreto, análise, síntese, detalhado, total, separar, unir, distância, proximidade, externo, interno, direto, indireto, extenso, intenso, extremo, moderado, linear, cíclico, angular, circular, duro, mole, forte, suave, direito, costume, lei, compaixão, claro, escuro, tom maior, tom menor, constante, mutável, revelar, ocultar. A mesma dualidade se mostra nos dois caminhos que levam o ser humano ao conhecimento, o caminho mágico e o caminho místico. Eles correspondem, por sua vez, às duas possibilidades básicas de encarar a natureza, atacar ou adaptar-se. O caminho do mago é percorrido pelo homem com índole de Fausto que, em sua busca de conhecimento, pesquisa e penetra a natureza, descobre seus segredos a fim de compreendê-los, em última análise, dominá-los. Trata-se do caminho que foi percorrido sobretudo pelo homem ocidental, que trouxe ao atual estilo de vida a bênção e a maldição da técnica. É o caminho do poder exterior e da ação, em que se faz todo o possível, e quando algo dá errado ou proporciona uma sensação perturbadora é eliminado, sempre da melhor maneira possível. Em ambos os casos, a energia do mago é voltada para a ação, ao contrário da grande sacerdotisa, que indica o caminho do homem místico e representa a arte de deixar acontecer, uma postura de vida que ainda encontramos nas tradições orientais. Percorrer esse caminho místico significa ficar pacientemente à disposição, até sermos encontrados, tocados e transformados pelo divino. Dito de modo mais simples, o mago busca,
o místico se deixa encontrar. Ambos são caminhos de conhecimento, que têm seu correspondente na polaridade da criação, bem como nos dois hemisférios do nosso cérebro. Nenhum caminho é mais correto ou melhor do que o outro. Cada um deles é ruim se houver exagero, porém valioso e bom quando trilhado na medida certa. O herói da nossa história terá, como cada um de nós, de percorrer os dois caminhos, um depois do outro, a fim de alcançar o objetivo. O mago. O Pai Celestial. O mago personifica o princípio ativo, criador. Ele representa a consciência solar, que ilumina as coisas e que busca a clareza e o que é inequívoco. A carta o mostra na pose do mestre, que não age com a própria força, mas recebe sua energia de cima e a torna eficaz na terra. Essa ligação entre em cima e embaixo também se expressa no bastão e no oito deitado, o nó do infinito, Lemniscata. Ela simboliza a união de dois mundos e a sua troca constante e recíproca. A mesa quadrada do mago representa o âmbito da realidade terrena, pois corresponde ao número 4. Em cima dela estão os símbolos das 4 proposições do tarô, bastão e espada, taça e moeda como representantes dos 4 elementos, fogo e ar, água e terra. O seu conjunto também representa a totalidade que, segundo a doutrina antiga, diz que toda a criação foi criada desses 4 elementos. Aqui elas se apresentam como tarefas, mais exatamente como as tarefas de vida a serem realizadas pelo mago. Portanto, essa carta representa a inteligência, a habilidade, bem como a vontade e a força para realizar as tarefas que nos são impostas pela vida para que nos tornemos perfeitos. O fato de o mago talvez não ser um charlatão, mas uma força muito valiosa voltada para objetivos mais elevados é constatado pelas rosas vermelhas, amor divino, pelos lírios brancos, pureza espiritual, bem como pelo segundo plano dourado da carta, que nos arcanos maiores do tarô de Rider simboliza os temas nobres. Palavras-chave para a carta o mago. Arquétipo: o criador, o mestre. Tarefa: atividade, tomar a iniciativa, dar impulso, procurar tarefas e realizá-las. Objetivo: maestria, autorrealização, conhecimento. Risco: mania de grandeza, fantasias de poder, charlatanismo. Disposição íntima, autoconfiança, estar ligado a grandes reservas de força. A grande sacerdotisa. A Mãe Celestial. Como polo oposto ao mago, a grande sacerdotisa personifica o princípio passivo, receptivo. Ela simboliza a disposição paciente de deixar-se conduzir e de esperar pelo momento certo para reagir a um impulso. Como ela sabe que todas as coisas têm o seu tempo, ela consegue deixar as coisas acontecer sem interferir apressadamente em seu curso. Assim, a carta é a expressão da confiança na nossa voz interior, que nos indica determinado caminho e sempre nos diz de forma digna de confiança se, quando, onde e como devemos agir. A grande sacerdotisa está sentada entre 2 colunas abertas em cima, símbolos de sua disposição receptiva. Elas trazem as letras B e J, de acordo com o relato bíblico do primeiro templo de Jerusalém, diante do qual o rei Salomão mandou erigir 2 colunas que receberam o nome de Boaz e Joaquim, segundo Crônicas capítulo 3, versículo 17 e primeiro livro dos Reis capítulo 7, versículo 21. O significado original dessas colunas e dos seus nomes não é conhecido, não obstante se tem especulado bastante sobre ele. As 2 colunas encontraram seu lugar principalmente na maçonaria. Na carta do tarô uma delas é preta, a outra é branca, representando assim a polaridade primordial, como entre luz e trevas, dia e noite, verão e inverno, consciente e inconsciente. O trono da grande sacerdotisa fica no centro dessa polaridade, porque ambos os lados têm grande significado para ela. Ela não separa nem avalia, porém sabe que a união dos 2 polos resulta no todo. Quem os reduzir a opostos, não só perderá a unidade original, como só encontrará unilateralidade em vez de clareza. Diante desse segundo plano seria consequente ler as letras B e J também como Baal e Javé.
Baal era o consorte da poderosa rainha do céu cananita, Astarte, cujo culto era lunar e, portanto, um culto noturno, ao passo que Javé-Jeová, o Deus do Velho Testamento, era adorado como um Deus de luz e que, como todas as divindades patriarcais, de preferência, combatia as forças das trevas. Nessa carta ambas as forças têm igual valor, porque no âmbito mais profundo, e, ao mesmo tempo, no mais elevado, todas as separações hostis entre luz e trevas, bem e mal, Deus e diabo, vida e morte são falsas porque estão distantes da realidade. No íntimo conhecemos a totalidade, que só é alcançada quando a luz e as trevas celebram seu casamento além de todas as limitações e valorizações. Essa intuição, esse conhecimento profundo da unidade abrangente a sabedoria do colo que é personificada pela grande sacerdotisa e que é expressa pelo fato de o rolo do Torá, a lei divina, estar no seu colo. Ela não acredita literalmente nos textos, porém sente o verdadeiro sentido por trás de tudo o que é dito. Como Maria, de quem se conta maravilhosamente numa história de Natal, Maria conservava com carinho todas estas recordações e as meditava em seu coração. Lucas 2:19. O mesmo é expresso pela sua coroa, em que se veem as três fases da lua crescente, cheia e minguante, o que acentua, além de sua natureza cíclica, também a consciência lunar representada por essa carta. A luz indireta da lua não permite que se vejam as coisas com a mesma clareza e nitidez como a luz do sol, mas que em troca possibilita visões dos âmbitos de sombra, que fogem à consciência solar porque somem imediatamente com o aparecimento do sol. Assim, a grande sacerdotisa representa o mundo dos sonhos, a sensação e a intuição dos interrelacionamentos. Ela é a fonte da inspiração mais profunda, que brota tanto mais viva quanto mais decresce nossa consciência diurna, encontrando-se, por assim dizer, num estado de penumbra. Palavras-chave para a carta à grande sacerdotisa. Arquétipo: a rainha do céu. Tarefa: esperar pacientemente por um impulso, interno ou externo, pelo momento certo, ser receptivo, ser um eco, manter-se à disposição. Objetivo: certeza intuitiva, compreensão profunda, sentir interrelacionamentos, compreender os sonhos, prever desenvolvimentos. Risco: fuga da realidade, hesitação, indecisão duradoura. Disposição íntima: poder deixar as coisas acontecer, ter confiança por saber que é orientado, ficar inspirado num estado de consciência alterada.